O segundo ponto do noticiário de hoje é a questão, aí vamos bater outra vez na questão do Sérgio Moro. O ministro da Justiça, que voltou de férias, vale lembrar, trabalhou 6 meses e tirou férias e foi outra vez aos Estados Unidos. Como ele gosta dos Estados Unidos, né? E ainda tirando foto, fazendo posinha assim, frases banais, sabe, bem idiotas, fazendo pose e tal. Bem, o ministro da Justiça está encalacrado, numa situação complicada. A troca de mensagens foram inapropriadas entre ele e os procuradores do Ministério Público Federal do Paraná. Isso ninguém pode dizer que não, né? E ele só faz política. Leiam hoje no Globo, Bela Megali, a pizza que ele estava lá com o Sérgio Guedes anteontem, em Brasília, eles estavam, os jornalistas, uma mesa ao lado ouvindo, só falou de política, só falou de política. Ele só pensa nisso, ser candidato em 2022, provavelmente para vice, para tentar ser presidente em 26. Falta combinar com os eleitores, combinar com o Fabrício Queiroz, por exemplo, né? Que vai ter muita água, ainda vai correr, tal, muita água, muita água. Mas o ministro da Justiça, sobre o caso dos hackers, que é o grande assunto nacional, e é grave tudo isso, nós já falamos tantas vezes, ele propôs, é uma coisa inacreditável, ele telefonou para o presidente do STJ, João Otávio Noronha, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, e comunicou ao senhor Noronha, a João Otávio Noronha, que ele estava na lista dos alvos do grupo preso na última terça-feira pela Polícia Federal, ou seja, ele teria uma lista. Depois ele negou que teria a lista. Ele tem a lista. Ele ligou, como é que ele sabe que o Noronha estava? E disse o seguinte, o ministro Noronha, abre aspas, recebi pelo ministro Moro a notícia de que fui grampeado. Não tenho nada que esconder, não estou preocupado nesse sentido. As mensagens serão destruídas, não tem outra saída. Foi isso que me disse o ministro, e é isso que tem de ocorrer. Espera um pouquinho, o ministro vai destruir as mensagens? Segundo o site da Intercept do Brasil, são 30 mil páginas. O que tem lá? Como ele pode destruir? Se ele é parte daquilo. Ele se acostumou a uma prática no Paraná errado, que ele era juiz e acusador. Não pode, né? Agora que ele é acusado, porque na prática ele é acusado nas mensagens, cometido ilícitos, né? Gostemos ou não, essa é a verdade. Nós não imaginávamos, eu não imaginava disso o ano passado, do Sérgio Moro, lá no começo do ano passado, né? Não imaginava. Aí ele foi aparecendo um Sérgio Moro que nós não conhecíamos, eu não conhecia, né? Isso, claro, causou uma revolta no meio jurídico. Onde já se viu destruir as mensagens? O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, né, disse o seguinte, cabe ao judiciário decidir isso e não à Polícia Federal, afirmou Marco Aurélio, evitando fazer uma crítica direta a Moro. Ele disse que é preciso cuidado para que provas de crimes não sejam destruídas, continua o ministro. Há uma responsabilidade civil e criminal no caso de hackeamentos que precisam ser apurados. Pô, onde já se viu? Quem decide a destruição é a Justiça, não o Ministério da Justiça, é a Justiça, né? Inacreditável. Está querendo se criar um Estado policial no Brasil? É isso? Um Estado policial que estão querendo criar no Brasil? Será que é isso? Está sendo um Estado policial? É inacreditável, espera um pouquinho, nós temos uma Constituição, vivemos sob um Estado democrático de direito, não tem de destruir nada, Sérgio Moro. O ideal seria, já que a Polícia Federal hoje, tudo indica, tem todas essas mensagens, e a lista que o ministro tem dos que foram a sofrer essa ação dos hackers, divulgar a lista, todos os que foram, que tiveram invadido seu sigilo telefônico, e divulgar todas as mensagens. É isso, tudo, coloca aqui na internet, pronto. E divulgar tudo, não é esconder, né? Porque tem coisa lá que não pode ser revelada que o ministro disse, ou então juiz, hoje ministro, é isso? Quer esconder? Quer esconder alguma coisa? É a pergunta que fica, acho que para todos nós, né? E eu acho que todos nós ficamos preocupados em relação a isso, né? Porque o que apareceu, pouco que apareceu, que foi, acho que em 30 mil páginas deve ter aparecido o quê? 20, 30, são 30 mil. Imagina, foi divulgado um número ínfimo em relação ao total, segundo o que foi revelado até agora. Sendo assim, temos de aguardar tudo que vai ser divulgado e nada, Sérgio Moro, de destruir, não tem essa conversa, destruir provas, né? Mas são ilícitas. Quem vai decidir se são ilícitas ou não é a Justiça, não é o senhor.
O senhor não é quem decide tudo. Isso aqui é uma democracia. O senhor está pensando que está na União Soviética? Não, isso aqui é uma democracia. Ou está na Alemanha nazista? Não, isso aqui é uma democracia. Né? Inclusive, como envolve até o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STJ, provavelmente o presidente do STF, tem foro privilegiado. Quem vai decidir isso? Se as provas ilícitas podem ser utilizadas ou não, quem é? O Supremo Tribunal Federal. Não é o senhor. O senhor quer ser ministro do Supremo, né? Foi por isso que aceitou ser ministro da Justiça. Pelo jeito, tomou um passa-moleque do Bolsonaro, que já disse que a primeira vaga não vai ser do senhor, vai ser do ministro terrivelmente evangélico, expressão dele. Algo que, inclusive, viola a Constituição. O Bolsonaro não gosta da Constituição. Viola, porque para ser ministro do STF são necessário quatro características essenciais. Né? Uma, brasileiro nato. Outra, ter mais que 35 e menos que 65 anos de idade, reputação ilibada e notável saber jurídico. É isso que é. São as exigências, são as 4 exigências para ser ministro. Ele inventou uma quinta, só que ele não é constituinte. Só se ele mandar uma PEC e incluir que é necessário ser terrivelmente, mas isso não pode, não pode. Mas o Bolsonaro já tomou um chapéu, um sombreirão, porque não vai ser, já disse que vai ser o evangélico. Então sobra a vaga lá na frente, em 21, do Marco Aurélio, que já disse para o Sérgio Moro que não gostaria que a vaga fosse ocupada pelo Sérgio Moro. E não será ocupada pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro, como eu disse, começou alto, como um gigante, em 2014, 15, 16, 17, 18. Aí em 18 foi diminuindo de tamanho, especialmente quando aceitou o convite do presidente. No exercício do cargo, a partir de 1º de janeiro, foi diminuindo de tamanho. Silenciou do Laranjal. Cadê o Laranjal do turismo? Não falou nada. Fabrício Queiroz, nada. Flávio Bolsonaro, nada. Né? Tudo que envolve corrupção no governo, silêncio absoluto. Né? E agora, em relação a essas questões que não vão passar. Eu fiz só um parênteses em relação ao Globo. Vejam a conversa que ele teve com o Guedes na pizza de 2 dias atrás. Só falou de política, discutindo a eleição, 2022 e tal. E é tão ingênuo, que ao lado da mesa tinha jornalistas que ficaram ouvindo. Né? Ele só falou de política e tal, né? Só isso. Então aquela figura do juiz sério tal, isso acabou. Hoje ele é um político da velha política e faz tudo o que a velha política permite. Tudo. Ele não tá nem aí. Se puder, ele vende a mãe e entrega. Né? É isso, é o velho político típico, é o Sérgio Moro. Acabou essa história, né, eu imaginava que ele era uma outra pessoa até o último ano, né, quando começamos a ver que ele não era bem o que nós imaginávamos. Infelizmente, não digo isso com prazer. Bem,